e bora de atualização de leitura do que eu andei lendo no mês de janeiro. Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar aqui a falar sobre minhas leituras de janeiro, queria pedir a vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também deixar aquele comentário e aquela curtida, porque isso ajuda demais ao YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e entregar o vídeo para mais pessoas. Eu li muito nesse mês de janeiro, eu consegui fazer 12 leituras e isso me deixou muito feliz. Meu ritmo de leitura foi muito bom nesse primeiro mês, do ano. E também já saiu o primeiro livro favoritado do ano, que também foi outra coisa que me deixou super feliz. Então, sem mais delongas, bora lá falar quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. Alguns desses livros vocês já conhecem e já sabem mais ou menos o que eu achei dessas leituras, porque eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui linkado nos cards, falando um pouco sobre os meus livros que eu li no mês de janeiro, disponíveis no Kindle Unlimited. Então, esses livros que eu li pelo Kindle Unlimited, eu não vou falar tanto desses detalhes, porque já tem um vídeo onde eu falo muito sobre cada um deles. Então, bora lá começar aqui falando sobre os livros de fantasia que eu li no mês de janeiro. A primeira leitura do ano foi o livro Matilda, que é um clássico que está aí na minha lista de leituras de clássicos antes dos 30. E eu amei, eu fiquei apaixonada por essa leitura e essa escrita. É um clássico infantil que tem uma super adaptação que eu já conhecia e também lançou um musical pela Netflix que eu ainda não vi, mas com toda certeza eu estou bem ansiosa também para conhecer. Eu fiz essa leitura super rápida, é um livro curto, ele tem um pouco mais aí de 200 páginas, e a escrita do autor é muito fluida e fácil de entender. Eu tenho outros livros do mesmo autor na minha lista e quero muito conhecer essas outras histórias do autor. Então, ainda esse ano eu quero ler A Fábrica de Chocolates, e outro livro que também está na minha lista, que eu amo a adaptação, é A Convenção das Bruxas. No mês de janeiro, o gênero que eu mais li mesmo foi o de fantasia. E um livro que eu li, esse tá disponível no Kindle Unlimited e tá lá com maior descrição do que eu achei no vídeo que eu falei sobre as minhas leituras do Kindle Unlimited, foi o livro Circe. Mas falando bem rapidamente, nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história da Odisseia e a participação da feiticeira Circe, que é filha do titã Hélios. A gente vai ter muita mitologia nessa história e sim, eu adorei. Eu esqueci de falar, mas para Matilda eu dei 5 estrelas. Não favoritei, mas eu amei aquela história. Para Circe eu dei 4 estrelas porque eu acho que quando ele chega ali na metade da leitura, ele dá uma quedinha no ritmo mesmo da história e só por isso eu tirei essa 1 estrela. Mas eu super recomendo a todo mundo que quer conhecer e que gosta de mitologia grega. E finalmente eu li o livro Guerra da Papoula, que eu já estava devendo essa leitura há muito tempo. Eu nem preciso dizer que eu amei demais essa leitura desde as primeiras páginas. É um livro que tem aí um pouco mais de 500 páginas, mas você simplesmente não sente passar, você não sente o tempo passar. E é uma história completa, onde você não sente que a autora encheu linguiça para poder aumentar o tamanho do livro, sabe? É um livro que eu simplesmente estou super ansiosa para ler a continuação, que inclusive foi lançada aí durante o mês de fevereiro, que é A República do Dragão. E com toda certeza eu vou pegar o República do Dragão para ler provavelmente no mês de março. Eu não vou me alongar muito falando sobre a Guerra da Papoula, porque eu quero fazer uma resenha só para esse livro, onde eu vou falar também de todo o contexto histórico que serviu mesmo como inspiração para a escrita desse livro, porque eu acho que esse livro ele merece uma resenha só para ele.
porque eu iria falar aqui por muito tempo e mesmo assim eu não iria conseguir falar da grandeza que é essa história. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, eu ainda não favoritei porque eu quero ler as continuações, para aí sim eu decidir quais dos livros eu vou favoritar, porque eu vejo muita gente falando que o segundo livro é melhor ainda do que o primeiro, então só por isso eu não favoritei, mas com toda certeza entra aí na minha lista de fantasias e livros favoritos da vida. É uma leitura que eu recomendo a todo mundo. Se você tá com medo por conta do hype, dele não ser isso tudo, pode fazer essa leitura sem medo, que mesmo que você não ame todos os detalhes, é uma leitura que te prende do início ao fim e simplesmente eu amei acompanhar toda essa trajetória mesmo do herói, da nossa protagonista, que é uma órfã de guerra. Então, já ativa as notificações para poder receber a mensagem assim que eu postar essa resenha. O mês de fevereiro também foi o mês onde eu li As Princesas Darks, que é um lançamento aí do final do ano passado pela editora Darkside. Nesse livro a gente tem 8 histórias, 8 contos das versões originais das princesas aí que a gente já conhece e acompanha há muito tempo por suas adaptações da querida Disney. Aqui a gente tem uma pegada bem mais sombria e vamos dizer também realista dos contos, escritos mesmo da forma original por seus autores. Então, eu ainda não conhecia algumas dessas versões e eu simplesmente amei demais fazer essa leitura. Além de tudo, essa edição da Darkside está lindíssima. Ela tem ilustrações em cada capítulo, de cada princesa. E assim, foi uma leitura que eu fiz muito rápido, porque como são histórias curtinhas, acaba que você vai lendo uma e quando vê já começou a outra. E eu simplesmente amei muito fazer essa leitura e fica aqui a minha recomendação se você gosta de contos de fada. Com certeza, os meus contos favoritos foi o da Bela Adormecida e também o da Cinderela, a Gata Borralheira. Foram as minhas 2 histórias aí favoritas e assim, super sombrias, que me agradou demais a leitura. Eu acabei dando 4,5 para esse livro, porque o último conto, que seria o da Rainha do Gelo, que é uma alusão a Frozen, eu não gostei tanto assim. É um conto grande, eu acho que é o maior conto do livro, e eu achei muito arrastado. Então, só por isso mesmo, eu acabei tirando aí essa meia estrela por conta dessa história. No gênero da distopia, e da ficção científica, eu fiz a leitura desse livro aqui nacional, que eu tive o prazer de receber pela editora Flive, que é o livro O Homem que Não Queria Matar. Esse livro daqui, ele é super inspirado no livro Fahrenheit 451. Aqui nessa história vamos estar dentro da cabeça do Alberto, que é um homem negro, que é responsável por eliminar essa mão de obra que não está mais produtiva. E vamos acompanhar mesmo toda a evolução de pensamento desse protagonista, até ele perceber que todas as pessoas que ele precisa, eliminar, parecem com os seus pais, que são pessoas negras. E é um livro bem forte, é um livro que vai falar muito sobre o racismo e foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer, indico sim para todo mundo e estamos aqui com uma bela distopia nacional. Nesse mês também de janeiro eu li um clássico da ficção científica, que foi o livro 2001. Esse daqui eu também falo um pouco mais lá no meu vídeo falando sobre o Kindle Unlimited, as minhas leituras do Kindle Unlimited.
mas já para adiantar, eu não gostei muito dessa leitura. Apesar de ficção científica ser um livro mesmo com termos científicos, de precisar disso, né, para funcionar, para ser uma ficção científica, eu acho que esse livro daqui eu voltei ao tempo da faculdade e eu me senti lendo Holiday, que era um livro de física que eu usava lá na faculdade. Então, eu não curti tanto assim essa experiência de leitura e por conta disso, eu acabei dando 2 estrelas para esse livro e foi a minha primeiro, né, contato com o autor e acredito que vai ser meu único contato. Do gênero de suspense, eu li 2 livros que os 2 estão disponíveis no Kindle Unlimited e eles foram O Galinheiro, que é um livro nacional, do mesmo autor, do Nova Jaguaruara. Eu esperava um pouquinho mais, eu tinha uma expectativa um pouquinho maior sobre essa leitura, mas eu também li, no gênero de suspense, o livro Sangue na Neve, da Lisa Gardner. Era um livro que é uma autora que eu queria muito conhecer a sua escrita e apesar de ter encontrado alguns furos ali na narrativa que para mim não funcionou e não me convenceu, eu super recomendo sim e quero ler outros livros da autora. O primeiro favorito do ano foi o livro Ring Shout, que é um livro de terror que eu simplesmente estou apaixonada e eu amei demais fazer essa leitura. Aqui vamos acompanhar 3 mulheres que elas caçam monstros, mas esses monstros eles são pertencentes a um clã em uma seita, que eu não vou falar aqui o nome, porque senão eu sou cortada pelo YouTube, mas acredito que a capa já deixa clara aí a que clã eu tô falando. Aqui vamos ter o racismo como protagonista dessa história e o autor teve uma sacada muito boa, que é mostrar mesmo os racistas da forma que eles são. Eles são retratados aqui nessa história, né, nesse livro, como monstros. E eu adorei a construção de mundo e todas as referências que estão presentes e toda a cultura também presente aqui nessa história. Eu super recomendo essa leitura, eu super recomendo esse livro. E é um livro, né, uma leitura que você faz super rápido. O final ele deixa um gancho ali para uma possível continuação. E com toda certeza eu fico aqui na torcida para sim ter uma expansão desse universo que eu amei. E por último, eu li a adaptação desse roteiro, né, do Stephen King, o Creepshow, em formato de quadrinhos, publicado pela Dark Side. É uma história bem curta, um livro bem curto, ele tem um pouco mais de 60 páginas. E aqui vamos ter 6 contos adaptados em formato aí de quadrinhos. Nesse livro, o King, ele resolveu fazer uma homenagem aos quadrinhos mesmo do Creepshow, que era super forte nos anos de 1950 e influenciou muito o autor começar a escrever. O King, desde a época de escola, ele já escrevia pequenos contos, pequenas histórias e quadrinhos para vender para os seus colegas de sala, né, de aula. E isso foi uma das coisas que super motivou ele como mesmo escritor e foi muito gostoso fazer essa leitura. Eu ganhei esse quadrinho aqui da minha amiga linda Roberta de Natal e é uma leitura super rápida, eu fiz ele em um dia e com toda certeza eu pretendo revisitar essa história outras vezes. Esse quadrinho ele não é perfeito, tá? Eu já li vários outros livros melhores do Stephen King, mas por toda essa bagagem que esse quadrinho traz, por ser uma referência aos quadrinhos dos anos 1950,
eu super recomendo e acho sim que vale a leitura. Então foi isso, essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. E me contem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram em janeiro e qual foi a sua leitura favorita aí do início do ano. E também se vocês já leram, né, alguns desses livros que eu falei por aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.